Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Cinema e Fé Cristã. Tem algum tempo que nós não fazemos o canal, essa série sobre cinema, e hoje estamos retomando. E quem quiser acompanhar na playlist que existe no canal, temos aí os últimos vídeos que tratam de vários temas que estamos abordando seguindo o livro de Brian Godawa, Cinema e Fé Cristã. Então, nos últimos vídeos abordamos alguns temas como a glutonaria cultural, a anorexia cultural, fazendo confronto entre os dois pontos e mostrando as dificuldades que ou os cristãos caem em não assistir de forma nenhuma a filmes ou a qualquer material audiovisual, e aí cair naquilo que a gente chama de uma alienação, de uma, como podemos dizer, anorexia cultural. Ou então, o caso contrário, que seria a glutonaria cultural, ou seja, você assistir a filmes de uma forma irrefletida. E aí sem aquilo que sempre procuramos trazer aqui no canal, que é a sabedoria em torno de assistir a filmes. Tratamos depois também de uma pequena série de vídeos em 3 partes que podem ser intituladas enquanto o monomito do herói. Ou seja, em que sentido existe a figura do herói dentro dos processos de redenção e cosmovisão presentes nos filmes e nas histórias de uma forma geral. Trouxemos todos esses elementos em vídeos anteriores. A questão das cosmovisões, a correlação disso com o processo de redenção e também a figura do herói, aquilo que nós podemos intitular enquanto monomito do herói. E a continuidade hoje, então, vamos trazer um outro tema, mas que faz correlação com todos esses outros temas. Na verdade, forma-se um conjunto de vídeos e que trazemos sempre à luz, principalmente, não somente, mas principalmente, da obra de Brian Godawa, chamada Cinema e Fé Cristã, onde procuramos analisar para assistir a filmes com sabedoria. E o tema do áudio de hoje é: existe uma mitologia no cristianismo? E vamos então iniciar dizendo aqui o seguinte: dentro do que chamamos de mitologia, geralmente nós correlacionamos esse termo, nós agora século XXI, mesmo antes aí, ao longo do século XX, nós correlacionamos esse termo com certas dimensões da ciência, onde, de uma forma bem geral, nós consideramos como correto aquilo que o evolucionismo darwinista nos diz. Tudo que escapa a esse evolucionismo darwinista, não somente, mas principalmente ao carro-chefe, nós chamamos de mitologia. Então nós, no senso comum, utilizamos muito a expressão e dizemos assim: isso é um mito, quando queremos dizer que algo é interessante, mas é irreal ou improvável de acontecer na realidade. É por isso que nós falamos, por exemplo, na mitologia grega, mas no fundo ninguém acredita que existiram realmente aqueles seres mitológicos. Há um livro muito interessante na filosofia, nas áreas de humanidades, que o título Acreditavam os gregos nos seus mitos? Mas esse não é um tema para essa série, né? Podemos até trazer depois na outra série do canal, que é a filosofia e fé cristã. Mas aqui tratamos de cinema. E aí, à primeira vista, então, se fala muito nisso, que o mito é algo irreal. E eu particularmente tenho muita dificuldade em tratar, e talvez tenha sido tratado isso no chamado monomito do herói,
porque o próprio Brian Godawa trata no livro dele, enquanto principalmente na abordagem que ele faz ali da relação de pensamento, de amizade do J.R.R. Tolkien e do C.S. Lewis. Para eles, para o Tolkien, para o C.S. Lewis, o mito tem uma dimensão totalmente diferente. Ele não se relaciona a áreas da ciência, mas ele se relaciona a áreas da literatura, por conta da própria formação acadêmica literária dos dois. O Tolkien, de uma forma geral, nós trouxemos isso nos áudios anteriores, nos vídeos, quem quiser acompanhar, de uma forma geral, o Tolkien, que era muito amigo do C.S. Lewis, ele evangelizou o C.S. Lewis a partir dessa noção de mito. Justamente porque o C.S. Lewis era um acadêmico da área da literatura, da poesia, e ele tinha uma correlação muito forte com essa dimensão do mito. Basta nós vermos, por exemplo, numa obra como As Crônicas de Nárnia, onde ele traz figuras mitológicas muito complexas e faz algo mais difícil, que é correlacionar ao cristianismo. Bom, então, nesse sentido, o mito aí tem que ser entendido enquanto não algo que diz respeito a algo irreal, mas algo que traz um senso de profundidade de significado. É como se fosse mais ou menos o seguinte: o mito seria aquilo da qual a fonte da qual emana o significado mais profundo. Se eu quero buscar o significado mais profundo, ele estaria no mito. Foi assim basicamente que o Tolkien e o C.S. Lewis trataram, e o Brian Godawa trouxe isso também. Então, aqui continuando, eu me lembro bem que certas situações, certas experiências, eu procuro trazer isso bem no canal de filosofia, mas aqui também certos testemunhos pessoais, porque eles meio que enriquecem o áudio. E aí o que nós podemos dizer é o seguinte: eu conheço a história de uma pessoa, um professor, que ele, querendo desmerecer o cristianismo, conversava com outros professores sobre mitologia, e ele disse assim: olha, mas a mitologia que existe no cristianismo é maior do que essas daí, é melhor do que essas daí. Me pareceu claramente em tom de zombaria, e na verdade a mensagem que se queria passar seria mais ou menos o seguinte: tratar, por exemplo, Adão e Eva enquanto seres mitológicos, certas passagens como, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, não enquanto fatos reais, mas enquanto dimensões mitológicas. Os anjos, os demônios, seriam todos figuras mitológicas correlacionando a, por exemplo, as figuras da mitologia grega e a essa noção científica, onde no nosso mundo tecno-científico o que vale realmente é aquilo que pode ser identificado enquanto empiricamente comprovado, uma comprovação empírica, científica, dentro de certas metodologias, cânones e padrões científicos. O C.S. Lewis, aliás, o Tolkien, chamava isso de uma gaiola. Isso é uma espécie de gaiola dourada, né? E ele se perguntava sempre o seguinte: se eu estou nessa gaiola, que é a gaiola do cientificismo, mas eu penso em algo além, eu penso no sobrenatural, eu penso no mito, eu penso no significado, é porque deve existir isso. E é onde, inclusive, ele buscava e encontrava uma noção de alegria muito mais intensa, que ele chamava de eucatástrofe, que basicamente, pro Tolkien, a eucatástrofe, que é o contrário de uma catástrofe, a eucatástrofe seria os momentos de maior alegria na história da criação, que seriam basicamente dois momentos: o nascimento de Cristo e sua ressurreição. Então, essa visão desse professor que eu citei aqui, ela acaba sendo a visão de uma pessoa que trata o mito enquanto uma historinha bacana, mais fantasiosa, um negócio meio Papai Noel. E não é bem isso que estamos tratando aqui, mas o que tratamos aqui é justamente o mito enquanto doador de significado. E para o C.S. Lewis e o Tolkien,
o cristianismo ele teria nesse sentido um mito, repetimos, não enquanto algo irreal, não enquanto algo fantasioso, não enquanto Papai Noel, nem unicórnio, mas o mito enquanto algo que daria o mais profundo significado à história da humanidade. E no caso do cristianismo, que estaria inserido na própria história, criando inclusive a própria história. Agostinho de Hipona ele fala muito bem disso, né? A história começa a partir do momento justamente da queda, porque ali se instaura a temporalidade, se instaura a finitude, né? Nasce-se e morre. O que nós sabemos que pela Bíblia a morte não é natural. Nós não fomos criados por Deus, porque justamente fomos criados à imagem e semelhança, como diz Gênesis 1, nós somos criados para sermos semelhantes a Deus e por isso não perecíveis, mas o pecado trouxe a morte. Pois muito bem, então continuando essa questão, nós trouxemos então a chamada jornada do herói. O herói seria aquela figura que ele partiria de um determinado ponto e muitas vezes chegaria a esse mesmo ponto, mas depois de passar por uma determinada aventura, onde ele se confronta com obstáculos e o último obstáculo é ele mesmo. Quando ele consegue vencer a ele mesmo, ele alcança a redenção. E aí ele volta muitas vezes para o mesmo local, completamente diferente em um sentido psicológico, em um sentido moral e em um sentido psicológico e espiritual. Seria a jornada do herói. Isso aqui é bem resumido, nós tratamos disso em outros vídeos de forma bem detalhada, quem quiser ver tem aí na playlist. E no caso, a redenção no cristianismo é dessa forma também, e aí nós tratamos também em vídeos anteriores da questão do pano de fundo que são as cosmovisões e como isso estimula o processo de redenção dentro da história. Basicamente todas as histórias, todos os filmes, eles falam sobre redenção. Agora vão ser diferentes, matizados de forma diferente, de acordo com o pano de fundo que são as várias cosmovisões. Tratamos aqui de várias delas, do monismo, do holismo, do racionalismo, falamos da questão do próprio acaso. No caso do cristianismo, que nós acreditamos ser a única e verdadeira cosmovisão e que gera o único processo real de redenção, há elementos novos, que seria justamente o sacrifício vicário de Cristo por nós. Quer dizer, nós alcançamos redenção não por nós mesmos, não por nossas próprias forças, mas é a partir de Cristo que nós alcançamos redenção. E por conta então dessa graça imerecida que vem pelo sacrifício de Cristo, nós estaríamos redimidos. É o mesmo processo de todas as histórias, mas aqui ocorre em nível mais profundo. O que o C.S. Lewis e o Tolkien falam, e nós tratamos disso em vídeos anteriores, é que o cristianismo, o processo de redenção que vem a partir de Cristo, ele é como que uma fonte para todas as histórias. É mais ou menos o seguinte: o processo de redenção real e verdadeiro é aquele que ocorre a partir do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo por nós. A partir disso se instaura a redenção, que vem a partir do que o Tolkien chama de eucatástrofe, nascimento de Cristo e a sua ressurreição, onde Cristo torna-se nosso Senhor, nosso Salvador, e aí nós participamos também dessa alegria suprema, que seria o que o Tolkien chama de eucatástrofe. O que ele levanta, e é o que ele usa para evangelizar o C.S. Lewis, é que essa eucatástrofe livrou ele de uma noção de uma vida sombria e profundamente cheia de ira, cheia de raiva. Quer dizer, foi o que redimiu ele, principalmente em torno desse lado sombrio, né? Note que o Tolkien ele trabalhava muito essas dimensões de luz e trevas. A gente observa isso
por exemplo, em obras como O Senhor dos Anéis, O Hobbit, ele tratava muito dessa dicotomia entre luz e trevas. E para ele a verdadeira luz é Cristo e é a luz que gera essa alegria suprema. E esse mito que haveria no cristianismo, que não é de forma nenhuma para ele um mito irreal, é um mito que ocorre na história, que fundamenta a história e que justamente é a fonte para todo o significado. Então, por isso, é como se fosse, ele dissesse o seguinte: toda a história, todo o processo redentivo, seja feito por um ateu, seja feito por um cristão, seja feito por quem for, vai ter um elemento das cosmovisões e da redenção. E essa redenção, mesmo o Tolkien vai nessa linha, o C.S. Lewis vai nessa linha também, mesmo que feita por alguém descrente, ela vai estar relacionada ao cristianismo, à história do Senhor Jesus. Então é mais ou menos como se dissesse o seguinte: eu estou tentando bater bem nessa tecla porque ela é o fundamento do que estamos falando aqui. A história do Senhor Jesus, tudo que envolve, e aí tudo que envolve desde o Antigo Testamento e além, lembremos que Cristo ele é descrito na Bíblia como aquele que é coeterno a Deus. Ou seja, ele não foi, o Agostinho de Hipona tratou bem disso, ele não foi um ser criado, mas ele foi gerado na eternidade. Por isso é Deus, é coeterno a Deus. Nesse sentido, então, o que se levanta é que é a maior das histórias, é a história mais incrível, mais fantástica, a história que traz o processo de redenção mais completo, a história do Senhor Jesus. E por isso, qualquer história, e aí se você tiver honestidade, mesmo que você não seja crente em Cristo, mas se você tiver honestidade, você analisar qualquer história à luz da redenção cristã, você verá que todas as outras histórias elas refletem a história de Cristo. É por isso que, e é nesse sentido que eles tratam de mito, enquanto doador de um significado altamente profundo. E nesse sentido que vamos tentar mostrar no vídeo de hoje é que a história da redenção cristã ela inaugura então uma lente para que possamos analisar qualquer filme. E é isso que chamamos aqui de assistir a filmes com sabedoria. Quer dizer, da onde partir? Já que partimos de cosmovisão, de qual cosmovisão? Da cosmovisão cristã, que é bíblica, que é cristocêntrica. Se toda cosmovisão traz em si um processo de redenção, qual seria esse processo de redenção? É o processo de redenção que Cristo nos traz, pelos seus méritos únicos e exclusivos. Quais elementos há nesse processo de redenção? Justamente a questão do sacrifício vicário, quer dizer, o sacrifício na cruz, substitutivo, assim como então por sua graça imerecida, que nos traz a nossa justificação de nossos pecados. E essa é uma fonte para se entender qualquer história. No áudio, no vídeo de hoje, vamos trazer aqui como exemplificativo o filme A Espera de um Milagre, que é um filme de 1999, estrelado pelo Tom Hanks. E vamos seguir a linha, na verdade não é uma linha nossa, estamos aqui seguindo a linha que o Brian Godawa traz no seu livro Cinema e Fé Cristã. Ele trata lá do livro. Então, quem está assistindo o vídeo até aqui, eu indico que agora vamos tratar do filme A Espera de um Milagre e que vamos trazer inúmeros spoilers. Eu tive um professor na faculdade, por exemplo, na época que eu fazia a faculdade de filosofia, que ele não conseguia assistir nem um trailer de um filme, porque ele queria ir totalmente do zero para assistir um filme. Então, quem não gosta de saber de nenhum detalhe, quem não gosta de nenhum spoiler, eu indico que pule a
a partir desse momento, estamos aqui com 20 minutos, pule aí para o final do vídeo, em torno aí talvez de 27 minutos, porque vamos tratar agora e vamos trazer inúmeros spoilers. Então vamos passar a leitura mesmo do livro do Brian Godawa e explicando, seguindo o caminho que ele nos abriu aqui. Então vamos passar a leitura do livro dele. Diz assim o livro do Brian Godawa. Eu estou na página 35, em que ele está tratando de uma parte chamada Histórias e Mitologias. Eu vou ler propriamente essa parte e vou procurar depois, na edição do vídeo, trazer aqui a parte de leitura para que quem está assistindo possa acompanhar. Então eu vou passar a leitura. O mito de Cristo positivo é ressuscitado em A Espera de um Milagre, que é um filme de 1999, que é um roteiro adaptado por Frank Darabont a partir de um romance de Stephen King. Esse filme transforma a história de Cristo em um contexto racial e a encarnação da figura de Cristo em um homem negro gigantesco, falsamente acusado e condenado a morrer na cadeira elétrica pelo assassinato de 2 meninas em uma região rural dos Estados Unidos na década de 30. Então aqui a gente já percebe alguns elementos que refletem essa cosmovisão maior que é a própria história do Senhor Jesus e que é como, enquanto história a mais importante, todas as histórias se remeteriam a ela. No caso aqui, o autor do filme, de forma intencional ou não, eu não parei para pesquisar, mas veja que ele está transformando a história de Cristo em um contexto racial. No caso, é um homem que é acusado injustamente. Aí nós temos o caso do falso testemunho, da acusação injusta, a mesma que Cristo sofreu, e que ele é acusado, então, no caso aqui do filme, de um assassinato de 2 meninas. E condenado a morrer na cadeira elétrica, né? Um outro elemento, assim como Cristo, condenado a morrer na cruz. Então vamos ver como é que os elementos cristãos vão aparecendo dentro desse filme. Continuando a ler. Os guardas da prisão logo descobrem que esse prisioneiro, John Coffey, cujas iniciais são as mesmas de Jesus Cristo, é um outro elemento aqui, o personagem principal, que é esse que está a ser preso, ele chama John Coffey. Ou seja, começa com J, Jesus, em inglês, e Coffey, o sobrenome, começando com C, Cristo, Christ, em inglês, né? Jesus Christ, e Jesus Cristo. É um outro elemento, que me parece bastante intencional. Depois, quem quiser, nos comentários pode até, talvez conheça melhor, pode dizer se foi intencional ou não. Na leitura ainda. Então, esse personagem, que é o John Coffey, ele é capaz de curar as doenças das pessoas ao tocar as partes afetadas de seus corpos. É um outro elemento também correlato a Cristo. Assim como Cristo curava, fazia milagres, o John Coffey aqui também também cura doenças. Vamos à leitura. No início, Coffey ressuscita um rato. Depois cura o chefe dos guardas, interpretado por Tom Hanks, de uma infecção urinária e, por fim, cura a esposa de um guarda que sofria com um tumor no cérebro. Ou seja, curas e milagres, a ressurreição, essa figurinha aí do rato, né, que ele ressuscita. Então, ao realizar essas curas, vemos que Coffey absorve as doenças e depois as expele na forma de um enxame de moscas. Na Bíblia, Satanás recebe o nome de Beelzebub, que significa Senhor das Moscas. Por isso, a cura representa uma redenção do seu poder. No filme, então, aqui tem um spoiler, né? Quem não quiser escutar, que propriamente pule, né? Mas ele absorve, ele cura as pessoas, ele absorve as doenças, e ao absorver as doenças, ele as expele na forma de moscas, que é uma outra alusão ao contexto bíblico, porque justamente Satanás, um dos nomes de Satanás é Beelzebub, que é o Senhor das Moscas. Então, continuando aqui, John Coffey acaba morrendo pelos crimes do assassino verdadeiro, o inocente no lugar do culpado. Eu vejo aqui uma alusão também a
Jesus e Barrabás. Então, na execução, ele é levado como um cordeiro para o matadouro. E a morte é derrotada, pois a cadeira elétrica nunca mais é usada. Ele morre na cadeira elétrica. E depois essa cadeira elétrica nunca mais é usada. O Godal aqui interpretou como sendo uma vitória sobre a morte. A morte tão representativa da cadeira elétrica, uma morte brutal, né? Eu acho... Aliás, não existe nenhuma forma humana de se matar alguém. Né? A pena de morte, eu sou totalmente contrário à pena de morte. Não encontro respaldo bíblico para tal, não é? Principalmente porque sigo o que nos diz vários livros do Novo Testamento, principalmente Hebreus, de que o Antigo Testamento ele é um sinalizador para o Novo Testamento, aonde entra ali a figura de Cristo, que nos traz em seus evangelhos, que ele não veio para os sãos, mas para os doentes, e que, no caso do apedrejamento da mulher adúltera, ele intervém e impede aquilo, porque justamente coloca a questão que atirasse a primeira pedra. Note-se que ele não estava impedindo que a pedra fosse atirada, porque a lei mosaica prescrevia isso, mas ele coloca o pleno entendimento da lei. Ele diz: atire a primeira pedra quem não tem pecados. Como todos ali tinham pecados, nenhum pôde atirar a pedra. Então, inaugura-se ali a dimensão completa, o pleno entendimento, porque foi o próprio Senhor Jesus que escreveu o Antigo Testamento, a lei, de que a misericórdia deve preceder o julgamento. Então, nesse sentido que estamos tratando aqui, ele diz que a morte é derrotada. Aí continua aqui o Godal, ele diz: e o rato ressuscitado continua vivendo eternamente. A figura também da vida eterna. Que mais? A espera de um milagre reconta a história de Cristo, retratando como uma alma pura que é punida pelo mundo. Bom, esse é o livro principal e basicamente foi para exemplificar essa noção de que o cristianismo ele é a luz que ilumina todas essas histórias e todos os processos redentivos. O Godal traz ainda aqui nessa página uma lista de livros, de filmes, aliás, em que há essa dimensão. Eu vou apenas citar aqui, fazendo a leitura. Ele diz: outros filmes, vou passar a leitura, outros filmes como Muito Além do Jardim, de 79, ET, o Extraterrestre, 82, Jesus de Montreal, 89, Energia Pura, de 95, Fenômeno, de 96, Spitfire Real, o Recomeço, de 96, Na Corda Bamba, 96, e A Máscara do Zorro, 98, usam o mito de Cristo como um paradigma para seus protagonistas, ou seja, heróis improváveis e hesitantes que foram rejeitados pela sociedade, no final acabam sendo aceitos como salvadores. Eu não concordo muito com essa última parte dele aqui. De fato, toda história reflete a história de Cristo, porque o significado mais profundo parte da história de Cristo. Eu não consigo identificar muito bem, mas e nem vou propriamente parar para reassistir todos esses filmes. Alguns eu assisti há muitos anos, como por exemplo ET. Não saberia dizer em que sentido reflete. Ele coloca aqui que são heróis improváveis que acabam se tornando salvadores. Mas haveria de se ter uma análise melhor. Mas o mais importante que fica aqui, depois ele vai falar um pouco sobre ainda o filme Coração Valente, estrelado pelo Mel Gibson, também vamos pular aqui. Mas o mais importante, e que é o que esse vídeo quis trazer hoje, é que toda a história ela traz um significado, e esse significado ele se remete em última instância à sua fonte. E essa fonte é a história de Cristo, porque a história de Cristo
e como diz o Tolkien, a eucatástrofe que está reunida ali, que é a dimensão propriamente do nascimento e da ressurreição, é a única história que é completamente real, é a única história que é completamente verdadeira. Por isso, digamos assim, todas as outras histórias, mesmo que intencionalmente, não intencionalmente, aliás, elas acabam bebendo dessa fonte. Porque essa fonte, digamos assim, de significado, que é a história total do Senhor Jesus, ela é a única que é totalmente real, totalmente verdadeira. Por isso, todas as outras histórias, mesmo que tenha sido feita por um ateu, elas são sombras, elas refletem a essa história que é real. É por isso que no Crônicas de Nárnia, o C.S. Lewis, ele representa Cristo ali, enquanto o Aslan, que é o leão, e que eu acho uma forma incrível, principalmente de apresentar Cristo para as crianças. E em alguns livros, no caso dos filmes também foi mostrado isso, há diversas figuras mitológicas. Mas nota-se que o Aslan, que é o rei ali, ele é supremo sobre todas as outras figuras. Ou seja, é como se o C.S. Lewis é como se estivesse dizendo o seguinte: todo mito ele traz uma noção de significado. É por isso que até hoje se estuda os gregos nas academias. Mas o único significado real, positivo, verdadeiro, que nos traz alegria e felicidade é Cristo. Por isso ele domina, e domina de forma soberana. No próximo vídeo, se Deus assim nos permitir, nós vamos começar uma nova série em que vamos tratar do filme Matrix. Há inúmeros elementos cristãos. O Matrix ele é meio que uma miscelânea e há inúmeros elementos cristãos presentes ali, assim como elementos orientalistas, elementos propriamente pagãos, e vamos analisar porque o Matrix ele é um filme justamente em que nós podemos treinar bem essa dimensão de assistir a um filme com sabedoria, trazendo pela graça de Deus o discernimento necessário para ver o que se afasta, o que se aproxima da nossa fé, como assistir e como reconhecer a própria cultura que está em volta dali. Lembramos ainda que temos aqui no canal aquele que é propriamente o carro-chefe do canal, que é o Filosofia e Fé Cristã, que diz respeito mais propriamente à minha formação acadêmica. Eu sou formado em filosofia, estou concluindo o mestrado atualmente em filosofia também, então que é justamente o carro-chefe, que tratamos lá da filosofia acadêmica, da filosofia mais tradicional, correlacionando com a nossa fé cristã, bíblica, cristocêntrica, mostrando em que sentido os pensamentos eles distorcem a verdade bíblica, em que sentido são perniciosos para a nossa fé, e é interessante conhecê-los para justamente nos fortificarmos, nos respaldarmos, ou em que sentido eles se aproximam, em que sentido temos um discernimento em que eles estão próximos da nossa fé. Vamos ficando por aqui e sempre o meu desejo é que a fé venha a pensar e que a razão venha a crer. Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos.